João capítulo 9, versículo 1, do 1 ao 11, a palavra de Deus nos diz assim: E caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou? Este ou seus pais para que nascesse cego? E respondeu Jesus: Nem ele pecou, nem os seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. E enquanto eu estou no mundo, sou a luz do mundo. E dito isso, cuspiu na terra e, tendo feito lodo com a saliva, aplicou aos olhos do cego, dizendo: Vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. E ele foi, lavou-se e voltou vendo. Versículo 8 a seguir. Então os vizinhos e os que dantes ou antes o conheciam de vista, como mendigo, perguntavam: Não é este o que estava sentado pedindo esmolas? Uns diziam: É ele. Outros não, mas se parece com ele. E ele mesmo, porém, dizia: Sou eu. Perguntaram-lhe, pois, como te foram abertos os olhos? E ele respondeu: O homem chamado Jesus fez lodo, untou-me os olhos e disse-me: Vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então eu fui, eu lavei-me e eu estou vendo. Até aqui, meus irmãos. Pode tomar o teu assento nesse momento. Vamos à palavra de Deus, palavra que transforma as nossas vidas, palavra que é cura para a nossa alma, cura, saúde para os nossos ossos. Meus irmãos, o livro de João, capítulo 9, ele vai narrar um dos milagres do Senhor Jesus. E é interessante que cada milagre do Senhor Jesus, ele vem carregado com um ensinamento diferente. Porque o Senhor Jesus, ele sempre tinha um ensinamento diferente a compartilhar com as pessoas, com a nação de Israel, com os seus ouvintes. E aqui ele trouxe um outro ensinamento, ele não simplesmente cura aquele homem, mas junto com a cura daquele homem, ele traz um ensinamento grandioso, um ensinamento extraordinário para os seus discípulos. Porque Jesus, aonde Jesus estava, ele estava ensinando alguém. Ou ele ensinava os seus discípulos, ou ele ensinava a multidão, ou ele ensinava uma pessoa, como ele fez com a mulher samaritana, ou ele ensinava os fariseus, por mais que eles não lhe davam ouvidos, ele ensinava, ele os exortava. Aonde Jesus estava, ele estava ensinando alguém. Sejam os seus discípulos, sejam as pessoas da sociedade, sejam os fariseus, sejam até mesmo as criancinhas, porque ele as ensinou também. Quem passava pelo caminho de Jesus, ou aonde Jesus passava, quando Jesus passava pelo caminho de alguém, Jesus estava ensinando. E aqui, quando nós chegamos nesse capítulo, é tão interessante que desde o primeiro versículo nós já aprendemos algo diferente da parte de Jesus. Porque no primeiro versículo está escrito: E caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença. Talvez para um leitor que esteja lendo despercebido, pareça uma frase simples, que pode passar despercebida pela maioria dos leitores, talvez a grande maioria, ao ler esse texto, não enxerga nada de diferente nesse primeiro versículo. Mas eu entendo, irmãos, que quantas e quantas pessoas passaram por aquele cego durante sua vida. A Bíblia diz que aquele homem, ele era cego de nascença, já era um homem, já era adulto. Então, certamente, ele vivia, pelo contexto, nós entendemos que ele vivia mendigando, ele vivia nas ruas, ele vivia em lugares públicos, e certamente muitas e muitas pessoas passavam por aquele cego e não enxergavam. Passavam por aquele cego e propositadamente desviavam o olhar. Porque essa é a verdade, se nós olharmos o nosso contexto, a maioria das pessoas que vivem num estado de mendigância, que vivem nas ruas, que vivem essa vida de mendigo, a maioria dessas pessoas são despercebidas pela sociedade. A maioria dessas pessoas passam o seu dia sem serem vistas, sem serem notadas, sem receberem a atenção, e sem dúvidas aquele cego
na maioria das vezes, não recebia atenção das pessoas que passavam por ele. As pessoas que passavam por ele poderiam não enxergá-lo, poderiam não vê-lo, poderiam não percebê-lo, vivendo as suas vidas, vivendo seus afazeres, passavam ao lado dele sem nem sequer o perceber. Mas a Bíblia vai dizer que, passando Jesus, diferente de todas as outras pessoas, ele viu aquele cego. Aleluia. Diferente de todos os outros, Jesus passou, mas não passou despercebido. Jesus passou, mas não passou desviando seu olhar diante daquele problema, diante daquela situação horrível. Pelo contrário, passando Jesus, viu o homem cego de nascença. E aqui eu já aprendo o primeiro ensinamento dessa passagem. Jesus, ele presta atenção em nós. Jesus, aonde ele está vendo a necessidade das pessoas. Ele está vendo a sua necessidade, meu. Ele está vendo as nossas dificuldades. Aonde Jesus passa, ele passa olhando a dor do seu povo, a necessidade do seu povo, a dificuldade das pessoas, porque aonde Jesus passava, ele não era indiferente com a dor do próximo. Ele não era indiferente com a tristeza, com a fome, com a doença. Pelo contrário, Jesus via a dor do seu povo e Jesus agia. Jesus os curava, Jesus multiplicava o pão e o peixe para saciar a fome. Porque onde Jesus passava, ele estava passando e vendo a necessidade das pessoas à sua volta. Jesus, ele viu aquele homem que era cego. Jesus, passando por aquele lugar, ele o viu por quê? Porque Jesus veio para dar vista aos cegos. Jesus veio para pregar boas novas aos mansos, para restaurar os contritos de coração, para proclamar a liberdade aos cativos, para abrir a prisão aos presos. Jesus veio para os doentes, porque são eles que necessitam de médicos e não são. Por isso, meu irmão, não se preocupe todas as vezes que você percebeu, pensar que você está doente, seja fisicamente, seja espiritualmente. Quando você pensar, eu sou cego, pobre, nu, lembre-se que o Senhor Jesus veio para mim e para você. O Senhor Jesus veio para aqueles que precisam de salvação. Ele não veio para aqueles que não precisam, para aqueles que pensam enxergar tudo, entender tudo, de nada ter falta. Para esses, o Senhor Jesus não veio. Mas para aqueles que reconhecem a sua miséria, para aqueles que reconhecem que são necessitados de salvação, o Senhor Jesus Cristo está passando nessa noite por aqui. Jesus viu aquele cego, Jesus viu aquele homem. E é interessante que, ao ver aquele homem, Jesus não estava sozinho. Jesus estava com os seus discípulos. E certamente os discípulos perceberam também aquele cego. Porque certamente Jesus viu, parou diante daquele cego. E enquanto Jesus olhava aquele cego, houve-se então uma pergunta dos seus discípulos dizendo: Mestre, quem pecou? Foi ele ou foi os seus pais para que ele nascesse cego? De quem é a culpa dele ser cego? Quem é o culpado por essa doença? De quem é o pecado? Porque havia uma concepção desde o Antigo Testamento, que percorreu até o Novo Testamento e que, infelizmente, ainda existe até hoje, em 2026. Muitas pessoas, irmãos, pensam que a doença, que a enfermidade, que as dificuldades, elas são uma consequência direta do pecado. E a verdade é que não. Nem sempre a dor que você sente, nem sempre a doença que te acomete é um resultado do seu pecado. Muitas pessoas pensam que estão sendo julgadas já em vida por conta dos seus pecados, como uma enfermidade, como uma catástrofe, como uma tragédia. Isso é uma visão muito equivocada. Muitas pessoas pensam que a dor delas é consequência do seu pecado e que estão sendo castigadas por Deus em vida, hoje e agora. Mas isso é uma mentira.
Muitas pessoas, por outro lado, pensam que a doença é a falta de fé. Que fulano, ciclano adoeceu porque não tinha fé. Se fosse assim, irmãos, ninguém teria fé, porque todos nós já estivemos doentes em algum momento da nossa vida. Se fosse assim, você que usa óculos não teve fé porque teve miopia. A verdade é, irmãos, é que nem a falta de fé ou o pecado é uma consequência direta, ou é um resultado direto para doenças, para enfermidades. Isso é uma doutrina falsa e mentirosa. Havia um entendimento desde os primórdios que todo mal, todo e qualquer mal era uma consequência de pecado. E é claro que aqui nós precisamos fazer uma distinção, porque a Bíblia ela vai dizer que o salário do pecado é a morte. Com o pecado a morte entrou, claro. É claro que o pecado é a origem de todo mal. Mas isso de uma forma universal, irmãos. O pecado ele é a origem de todo mal, de toda doença, de toda mentira, de toda inveja, da morte, sim, claro. Mas isso de uma maneira universal, que acometeu a todos os seres humanos, sem distinção. Agora, a dor que você está sentindo particular não é porque você cometeu o pecado X, Y ou Z. É claro que há consequências do pecado, mas tudo é diferente. Nós precisamos colocar pingos nos is, nós precisamos separar e entender as coisas. Assim como, irmãos, doença não é falta de fé. Muitas pessoas vivem uma vida, irmão, a gente precisa desvincular o que é falta de fé e o que é irresponsabilidade, por exemplo. Muitas pessoas vivem uma vida desregrada, sedentária, sem cuidar da sua saúde, adoecem, e aí alguém pode dizer falta de fé, pecado. Não, foi uma irresponsabilidade. A verdade é que a dor que você sente, as doenças que nos acometem, não estão diretamente ligadas com o pecado que nós cometemos. Por quê? Porque se assim fosse, não haveria o juízo do trono branco. Não haveria o dia do Senhor, não haveria o julgamento onde todos serão julgados e condenados pelos seus atos e seus pecados. Sim, haverá um julgamento pelos nossos pecados. Sim, haverá uma consequência do seu e o meu pecado. Mas essa consequência, esse juízo de Deus não virá agora, mas virá naquele dia em que ele julgará todos segundo as suas obras e separará os salvos dos não salvos. É um outro momento e uma outra história. Muito bem. Então, Jesus vendo aquela pergunta, e Jesus vendo aquela situação e aquele modo de pensar inadequado, aquele modo de pensar errado, Jesus vai olhar para os seus discípulos e vai dizer: nem ele pecou, nem os seus pais pecaram. Ou seja, ele já estava quebrando o entendimento errado. Ele estava dizendo: este homem está cego, mas não foi por um pecado específico. Jesus não está dizendo: este homem nunca pecou e nem os seus pais nunca pecaram. Não é isso que o texto está dizendo. Nós precisamos interpretar o texto. Ele está dizendo que a origem daquela cegueira não é o pecado do homem, nem o pecado dos seus pais. Nem ele pecou, nem os seus pais pecaram para que ele fosse cego. É isso que Jesus está dizendo. Ponto, vírgula. Mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. Sabe, irmãos, às vezes a doença nos acomete pela nossa irresponsabilidade. Às vezes a doença chega à nossa vida por um fator genético. Ou simplesmente porque eu e você somos seres humanos e estamos sujeitos a adoecer. Assim como o sol nasce para os bons e os maus, a chuva cai sobre os justos e injustos. Enquanto estivermos no mundo, somos sujeitos a tudo o que há. Somos sujeitos. Pode ser que eu me alimente bem, faça exercícios periodicamente e seja cometido de uma doença. Pode acontecer. Porque nós estamos no mundo.
Nós estamos sujeitos a este corpo corruptível. Nós estamos sujeitos a este corpo que adoece, a esse corpo que se corrompe, a esse corpo que vai se destruindo, mas há uma verdade bíblica que vai nos trazer alegria. Este corpo corruptível, um dia, ele será incorruptível. Todos aqueles que receberam a Jesus na sua vida terão este corpo falho, este corpo corruptível, transformado num corpo de glória, aonde não receberá doença, onde nenhuma doença vai pegar, aonde nenhuma dor vai existir, porque haverá um corpo de glória incorruptível, 100% são, perfeito para toda a eternidade. Mas esse tempo não é hoje. Esse tempo não é o agora. Mas aquele grande dia, para todos aqueles que receberam a Jesus na sua vida, aí sim haverá um corpo glorificado, sem doença, sem dor nas costas, sem dificuldades. Vai chegar, vai chegar. Talvez não vai ser hoje, mas vai chegar esse momento, onde não haverá dor, onde não vai haverá tristeza, onde não vai mais haver a dor pela perda. Mas hoje nós temos tudo isso. Isso é natural ao homem natural, ao corpo que temos, ao tempo que vivemos. Mas Jesus está dizendo, nem ele pecou, nem os seus pais, mas foi para que se manifestem as obras de Deus, sabe, irmãos? Muitas vezes é em meio às enfermidades, é em meio às dificuldades da vida, é em meio à doença, é em meio aos sofrimentos que o poder de Deus é manifestado. Muitas vezes nós já ouvimos falar, antigamente os milagres aconteciam. Antigamente o poder de Deus se manifestava. Antigamente o poder de Deus era visto, sabe por quê, irmãos? Porque antigamente todo cristão pregava o evangelho, aquele que não conhecia. Todo cristão evangelizava. Todo cristão pregava o enfermo. Todo cristão orava pelo doente. E aí o que acontecia? O poder de Deus se manifestava. Porque o poder de Deus se manifesta em meio à necessidade. Se não há uma necessidade, não há por que o poder de Deus se manifestar. Se não há uma necessidade, uma enfermidade, uma dor, o poder de Deus ele não vai se manifestar. Mas em meio às dificuldades da vida, em meio às nossas enfermidades, em meio aos problemas, há uma certeza: o poder de Deus vai se manifestar. Aquele homem viveu a sua vida cego. Não foi porque ele pecou, não foi porque ele teve pouca fé, mas com certeza, através da vida dele, Cristo foi glorificado. O poder de Deus, as obras de Deus foram manifestadas. E muitas vezes, irmãos, é em meio à dificuldade, é em meio às necessidades, é em meio à dor que o poder de Deus vai se manifestar. Antigamente, as pessoas iam aonde fosse necessário pregar o evangelho. Nos tempos bíblicos, Paulo atravessava mares, cidades para pregar o evangelho. E assim o poder de Deus se manifestava. Mas muitas vezes eu e você não atravessamos a rua para pregar o evangelho. Muitas vezes eu e você não vamos na casa ao lado para pregar o evangelho. Como o poder de Deus vai se manifestar? Como o poder de Deus se manifestará quando estamos somente isolados daqueles que necessitam? Mas quando nós vamos até o necessitado, assim como Cristo foi até esse cego, o poder de Deus se manifesta. O poder de Deus é visível. O poder de Deus é manifestado em meio à necessidade. Então, Jesus, trazendo esse grande ensinamento, ele vai dizendo: é necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia, ou seja, enquanto é vida, enquanto há tempo, enquanto é o hoje, nós precisamos fazer as obras de Deus. Nós poderíamos muito bem trocar é necessário, algumas traduções dizem: é necessário que eu faça as obras daquele que me enviou. Mas na minha tradução já está como eu gostaria de trazer. É necessário que façamos, plural,
as obras daquele que me enviou enquanto é dia. Por quê? Porque a noite vem quando ninguém pode trabalhar. A verdade é que Deus está esperando que você faça as obras de hoje. O Senhor está esperando que você faça as obras daquele que enviou a Cristo. Quem é este? O Pai. Hoje. Que você pregue hoje. Que você ore pelos enfermos hoje. Que você expulse os demônios hoje. Que você saia, que eu e você saiamos da nossa zona de conforto e façamos as obras de Deus hoje, enquanto é dia. O que significa? Enquanto há vida, enquanto você está vivo, enquanto você tem condições, porque a noite vai chegar. E quando a noite chegar, não haverá mais tempo para viver tudo aquilo que Deus fez, preparou para que vivêssemos. Porque nós fomos salvos para andar nas boas obras, não é assim que está escrito? Nós somos salvos para andar nas boas obras que o Senhor fez desde a consumação dos séculos. Na eternidade, Deus preparou obras para que eu e você andássemos nelas, para que eu e você fizéssemos. Mas isso só pode ser feito enquanto é dia, enquanto estamos vivos, enquanto ainda há saúde, para que façamos isso. Não há tempo a perder, não há tempo a ser desperdiçado, não há tempo a gastar a não ser fazendo as obras de Deus, enquanto é dia, enquanto há tempo. Porque estamos perdendo tempo. Irmãos, a nossa vida está passando diante dos nossos olhos. E fica a pergunta: o que estamos fazendo com ela? O que você está fazendo com a sua vida? O que você está apresentando a Deus? O que você terá para apresentar a Deus naquele grande dia? Haverá um dia em que o Senhor nos colocará em frente a Ele, em frente ao seu trono. E Ele vai perguntar: onde estão as suas obras? Deixe-me ver as suas obras. Deixe-me ver as suas mãos. O que você fez? O que você fez de bom? O que foi feito com o tempo que eu te dei? Com os recursos que eu te dei? Com a saúde que eu te dei? Com as oportunidades que eu te dei? O que foi feito? E o que nós vamos responder ao Senhor? Que desculpa nós vamos dar ao Senhor? Que desculpa eu posso dar ao Senhor com o tempo que Ele me deu? Com a saúde que Ele me deu? Com os dons que Ele me deu? Com o ministério que o Espírito Santo me entregou? Ou com os dons que o Espírito deu e com os ministérios que Jesus entregou? O que eu fiz? Fica a pergunta. Eu espero que você possa ouvir essa pergunta e essa pergunta possa entrar, irmão, no fundo da sua alma. Essa pergunta ela possa entrar no fundo do seu ser. Essa pergunta ela possa preencher a sua mente nessa noite e isso possa mexer com as suas estruturas. Possa mexer com o seu ser, possa te despertar desse sono, como foi pregado um tempo atrás, aqui nesse culto, nessa igreja. Que nós possamos ser despertados enquanto é dia, porque a noite vem. Hoje é dia, mas a noite vem. E então Jesus dizendo: enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Ou seja, enquanto ele estava em forma corpórea no mundo, enquanto ele estava vivendo o seu ministério no mundo. E então, no versículo 6, dizendo esse ensinamento, ele cuspiu na terra, e aqui é lindo, irmãos, a simbologia desse ato. E tendo feito lodo com a saliva, ele aplicou aos olhos do cego, dizendo: vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Então ele foi, ele lavou-se e ele voltou vendo. É interessante, irmãos, que aqui Jesus ele está dizendo, no momento em que ele pega aquele barro, no momento em que ele pega aquela terra, e com a sua saliva ele faz aquele lodo para passar nos olhos do cego, ele está dizendo:
Este barro sem vida, que é o ser humano. Este barro que não há nada a não ser barro, precisa daquilo que sai da boca de Deus para que nele haja vida. Eu e você somos barro, barro sem vida, barro que não tem vida por si só. Mas um dia, lá no jardim, ou lá no início de tudo, Adão, que foi feito do barro, que não havia vida nele por si próprio, recebeu o sopro das suas narinas e o fôlego de vida que veio de Deus, que saiu de Deus, o fez levantar-se e viver. Aleluia. Nós mesmos, por si só, nada temos. Aqui Jesus estava dizendo, quando não há a essência de Deus no homem, a morte, a cegueira espiritual. Quando não há a essência, aquilo que sai da boca é um símbolo. Tudo aquilo que sai da boca de Deus, a sua palavra, gera em nós vida. Nos faz enxergar, porque quando não temos contato com tudo aquilo que sai da boca de Jesus, somos cegos espirituais. Se vivermos a nossa vida sem receber aquilo que sai da boca de Cristo, a saliva de Cristo, e aqui é um símbolo, é uma simbologia, a saliva de Cristo significa a palavra, porque é na palavra de Cristo que há vida para o nosso corpo, que há vida para este barro inanimado que só vive porque recebeu o fôlego de vida de Deus. Aqui Jesus está dizendo, sem mim não há vida em vocês, sem mim não há vida, sem mim há cegueira, sem mim vocês estão cegos, sem mim vocês estão vivendo a vida tateando, sem enxergar aonde estão indo, andando em círculos. Mas quando eu entrego a vocês a minha saliva, quando eu entrego a vocês a minha palavra, vocês se lavam no meu sangue, no sangue do enviado de Deus, no sangue daquele que foi enviado para morrer na cruz do Calvário e derramar o seu sangue, que cobriu os nossos pecados, que pagou a nossa dívida diante do Pai. Aleluia. Quando vocês recebem a minha saliva, quando vocês se lavam no meu sangue, vocês passam a enxergar. É por isso, meus irmãos, que existem tantas pessoas cegas, mesmo enxergando, estão cegas, não entendem o que está acontecendo à sua volta, não entendem os sinais que se mostram, não entendem tudo o que acontece à sua volta, não percebem o princípio das dores, não percebem os sinais do fim dos tempos, não percebem o amor se esfriando, não percebem os rumores de guerras, nações contra nações, pais contra filhos, filhos contra pais. Não percebem porque estão cegos. Não percebem porque não se deixaram Cristo, com a sua saliva, fazer lodo e untar os seus olhos. É necessário que eu e você deixemos Cristo untar nossos olhos com lodo. Muitas pessoas não querem. Muitas pessoas dizem que não precisam desse lodo, mas eu preciso. Aleluia. Muitas pessoas dizem que não precisam deste lodo que Jesus tem a oferecer, eu preciso. Eu preciso. Sem este lodo eu não passo a enxergar. Sem esta saliva com terra, com barro, eu continuo cego. Eu continuo sem enxergar. Mas com este lodo que suja os meus olhos, com esta água que limpa o meu rosto, eu passo a enxergar a verdade. Aleluia. Eu passo a enxergar o mundo espiritual. Eu passo a discernir e não ser discernido. Eu passo a discernir todas as coisas. Eu passo a entender, eu passo a compreender. Eu deixo a cegueira e a ignorância espiritual. E eu começo a entender. Eu começo a perceber. Eu começo a enxergar. Aleluia. Somente Cristo pode trazer vida à nossa humanidade. Somente o enviado de Deus pode nos fazer enxergar
a verdade. Só Ele, ninguém mais pode. Ninguém mais pode nos fazer enxergar a verdade. Nós podemos ler todos os livros da Terra. Nós podemos fazer todas as faculdades existentes. Nós podemos fazer pós-doutorado, doutorado, todos os tipos de ensinamentos, estudar todas as filosofias. Não enxergaremos a verdade, porque somente Cristo é capaz de nos fazer enxergar a verdade. Somente Cristo. Somente Cristo. E é interessante, então, que aquele homem, deixando-se ser sujado com o lodo, recebendo o lodo nos seus olhos, lavando-se no tanque de Siloé, a Bíblia diz que ele voltou vendo. Um homem que há anos, um homem que há décadas não enxergava, que nasceu cego, que nunca sequer soube a silhueta de um ser humano, a forma dos objetos, a cor do mar, das árvores, das flores, que nunca viu nada. A Bíblia diz que ele volta vendo, ele volta enxergando. E sabe o que acontece após ele ver, irmão? Sabe o que acontece? As pessoas começam a olhar para ele e agora certamente ele está arrumado, porque ele está se vendo. Certamente ele se enxerga agora, e possivelmente conjecturando eu, está bem vestido, está com a barba feita, está feliz, está com um semblante diferente. E as pessoas começam a imediatamente dizer: não é esse aí que estava lá sentado pedindo esmola? Não é esse que estava sujo, maltrapilho, fétido, pedindo dinheiro, dia após dia, incomodando? Não é ele? Mas ele está diferente. Ele está arrumado. Ele está cheiroso. Ele está feliz. Não pode ser, ele é muito diferente. É ele? Será que é ele? E aí uns diziam: é ele. É o mesmo rosto, o mesmo tom de pele, o mesmo nariz, os mesmos olhos, o mesmo corte de cabelo. Outros diziam: não, é alguém parecido, não pode ser ele. Ele mesmo, porém, dizia: sou eu. A verdade é que quando nós temos um encontro com Jesus Cristo, as pessoas precisam notar a diferença na nossa vida. Todo aquele que teve um real encontro com Jesus, todo aquele que um dia recebeu a Cristo na sua vida, todo aquele que um dia ouviu o Evangelho e aceitou o Evangelho, esse Evangelho mudou a sua vida. Esse Evangelho mudou a sua forma de pensar, mudou a sua forma de se vestir, mudou a sua forma de falar, mudou a sua forma de falar com as pessoas, de lidar com as pessoas, mudou o seu jeito de tratar os pais, mudou o seu jeito de tratar os professores na escola, mudou a forma como ele pensa, como ele vive, como ele anda. Todo aquele que um dia encontrou a Jesus, ou que foi encontrado por Cristo. E a verdade é que Cristo nos encontra. É Cristo que vem até nós. É Cristo que nos atrai. Porque a iniciativa foi de Deus, porque Deus amou o mundo de tal maneira. O mundo não amou a Deus, mas Deus amou o mundo. A iniciativa foi de Deus. É Cristo que nos encontra. É Cristo que vai até nós. Todo aquele que teve encontro com Cristo, ele tem a sua vida transformada. Ele fica diferente. E o encontro com Cristo nos transforma. O encontro com Cristo precisa nos tornar diferente. Não há como retornar para nossa casa do mesmo jeito. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós vamos ver diversos exemplos. A mulher samaritana, quando encontra Jesus no poço de Jacó, estava de um jeito. Após o encontro de Cristo, já era outra pessoa pregando o evangelho por toda a cidade. O endemoniado de Gadara vivia sem roupa, precisava de algema, nem algema segurava aquele homem. Tumultuava de noite, vivia nos sepulcros, nos cemitérios. Jesus encontra ele. Depois do encontro de Jesus, ele está vestido em perfeito juízo, pregando o evangelho aos seus. O encontro com Cristo é transformador.
O encontro com Jesus, irmão, ele precisa nos transformar. Precisa. Porque se ele não te transformou, não foi encontro com Jesus. Foi qualquer outra coisa. Foi um evento. Foi uma reunião social. Foi um rito religioso. Foi qualquer outra coisa. Mas não foi o verdadeiro evangelho, porque o verdadeiro encontro com Cristo transforma. O verdadeiro encontro com Cristo nos muda. O verdadeiro encontro com Cristo faz com que as pessoas à nossa volta enxerguem a mudança em nossa vida. E elas enxergam tamanha mudança ao ponto de despertar a curiosidade nelas sobre o que aconteceu. Aquelas pessoas começam a perguntar, começam a indagar, e a seguinte pergunta é: como te foram abertos os olhos? Como te aconteceu isso? O que gerou na sua vida a mudança? Muitas vezes nós nos preocupamos, e aqui eu encerro, nós nos preocupamos, principalmente nós os pregadores, até a melhor mensagem, até a melhor interpretação bíblica, até a melhor exegese, ao melhor estruturação do sermão. Mas o que mais convence o pecador é o nosso testemunho de conversão. Você não precisa ser um grande pregador. Você não precisa pregar o grego, o hebraico. Não, que bom que você saiba. Que bom que você pregue um sermão estruturado, bênção de Deus. Mas nada disso é necessário se você testemunhar o que Jesus Cristo fez na sua vida. Se você compartilhar o que Jesus Cristo fez na sua vida, isso atrairá as pessoas para a palavra de Deus. É claro, irmãos, não me entenda mal. A palavra de Deus, ela é suficiente. A palavra de Deus, ela é poderosa para convencer o pecador. É o Espírito Santo que convence o pecador do seu pecado. Mas o que eu quero dizer é que o seu testemunho será a palavra de Deus. Porque você vai dizer: eu era cego, mas um homem chamado Jesus chegou até mim, untou os meus olhos com lodo, mandou que eu me lavasse no seu sangue. E eu passei a enxergar. Aleluia. O seu testemunho, sem muito enfeite, sem muito preparo, testemunho. Testemunho que Jesus Cristo fez na sua vida. Fale daquilo que Jesus fez na sua vida. Eu tenho certeza que isso vai atrair o pecador à casa de Deus e à palavra de Deus. Porque aquele homem, irmãos, ele não tinha uma grande teologia, ele não era um erudito da palavra de Deus, ele não vivia na sinagoga, ele não era um escriba, muito menos um fariseu, um saduceu, um zelote. Mas quando as pessoas perguntaram como te aconteceu, o que ocasionou essa transformação, como te foram abertos os olhos, o que ele disse? Ele não fez uma grande pregação como Pedro, que vai pregar diante do Sinédrio, uma palavra desde Abraão, linda. Não. Ele não fez uma grande pregação como Estevão, pregando sobre todos os profetas. Linda mensagem, mas também não foi isso que ele fez. Mas ele disse: um homem chamado Jesus, aleluia, fez lodo, untou-me os olhos e disse-me: vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui, lavei-me e vi. Aleluia. Sabe o que Deus está procurando? Não são pregadores, são testemunhas. O Senhor está procurando pessoas que compartilhem a sua experiência com Jesus. Ele está procurando você, irmão. Ele está procurando você para que você testemunhe com as suas palavras, com o seu jeito de explicar, com a sua forma de falar aquilo que Jesus fez na sua vida. Ele está procurando testemunhas que digam: eu era cego, eu vivia cego, eu vivia uma cegueira espiritual, eu não sabia para onde eu estava indo, eu não sabia quão sujo eu estava, quão imundo eu estava, mas Jesus passou na minha vida, Jesus me encontrou, Jesus me fez enxergar a minha miséria,
me fez enxergar como eu era, como um mendigo. E hoje eu vejo a verdade. E hoje eu estou limpo. E hoje eu vejo. É isso que o Senhor Jesus espera da sua vida. Se coloque de pé e vamos orar.